Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma lição, trabalhando aí a revista Tão Grande Salvação, da editora Cristã Evangélica, chegando aí praticamente ao final da revista, das lições. Cremos que foi um tempo muito abençoado, apesar das circunstâncias, apesar de termos aulas diferentes, aulas online, como estamos tendo agora. Cremos que Deus nos abençoou. E o tema de hoje é a doutrina da adoção. Quero orar, pedir que Deus nos abençoe nesse estudo. Senhor, esteja conosco aqui, nos abençoando nesse momento, todos aqueles que virem essa aula, Deus, que seja produtivo, edificante para eles e que glorifique o teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar projetando aqui o que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro, o que é a doutrina da adoção. Depois, nós vamos trabalhar a questão de quando isso acontece em nossas vidas. E, por fim, nós vamos trabalhar aí a questão da minha adoção pode ser anulada? É possível deixar de ser filho de Deus? Então, algumas considerações finais com aplicações práticas para a nossa vida. A doutrina da adoção, ela é uma doutrina bíblica. Nós temos inúmeros textos bíblicos, no Novo Testamento especialmente, mas a ideia em si já está presente desde o Antigo Testamento. Quando Deus manda Moisés falar com Faraó para tirar o seu povo do Egito, Deus se refere ao povo de Israel como o meu filho. Então Moisés tinha que falar para Faraó: deixe ir o meu filho. Então Deus trata o seu povo como um pai. Isso vai ficar ainda mais claro no Novo Testamento, quando Jesus, o Filho de Deus, vem como homem, vive entre nós, e então depois nós somos inseridos nessa família de Deus, somos chamados de filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, daqueles que creem em Jesus. Então essa doutrina vai ficar ainda mais clara no Novo Testamento. Vamos pensar então o que significa a doutrina da adoção. Vamos ler esse texto, Efésios 2, do 17 ao 19, eu vou ler, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui nós temos a verdade de que agora que cremos em Cristo, nós somos da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. É importante saber que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Nós temos Deus como Criador, mas precisamos crer em Jesus para que ele se torne, então, nosso Pai. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, nem todas as pessoas são filhos de Deus, somente aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Agora, o que significa então essa doutrina da adoção? Nada mais, nada menos do que sermos aceitos por Deus como filhos por meio de Jesus Cristo. É isso que significa a doutrina da adoção. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas 3, verso 26. Mais uma vez eu vou ler o texto. Gálatas 3, 26 diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus, se torna filho de Deus.
se não crê em Jesus como suficiente e único Senhor e Salvador, não é filho de Deus, não pode ser filho de Deus. Muitas pessoas estão enganadas pensando que são filhas de Deus. Muita gente diz que todos somos filhos de Deus, quando na verdade todos somos criados por Deus, criatura de Deus, até o momento que cremos em Jesus. Então, passamos a ser filhos de Deus. A doutrina da adoção é isso. É essa doutrina que nos ensina que Deus nos recebe como filhos mediante Jesus Cristo. Então, pense nessa doutrina como uma moeda que tem duas faces. De um lado, nós temos a justificação. Deus nos declara justos. Ele diz que nós somos inocentes, ainda que sejamos pecadores e culpados. Ele não nos considera culpados porque Cristo levou na cruz a nossa condenação. Então, de um lado da moeda, nós temos a justificação. E do outro lado, nós temos a adoção. Deus não somente nos perdoa dos pecados, como nos traz para a sua família, como quer um relacionamento profundo conosco, um relacionamento de pai e filho. Essa é a graça da doutrina da adoção. Deus não apenas nos inocenta do pecado, mas Ele nos aproxima dele mesmo. Ele nos insere na sua família. É como se você fosse um juiz e tivesse um caso e você julgasse esse caso e o caso era de um assassino. E esse assassino de fato cometeu muitos crimes e ele é culpado, mas por conta do sacrifício de outra pessoa, esse assassino é considerado inocente. E, mais do que isso, você pega esse assassino e coloca dentro da sua casa e o chama de filho. Isso é completamente absurdo, mas foi isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Nós éramos os seus inimigos, nós andávamos separados de Deus, rebeldes contra Deus, mas Ele não somente perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus, como também nos adotou como seus filhos e nos fez parte da sua família. Essa é a doutrina da adoção. Quando isso acontece? Vamos para Efésios 1. Novamente, eu vou ler do verso 4 até o verso 5. Olha o que diz. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui nós estamos vendo que a adoção começou na eternidade, nos planos de Deus. Antes do mundo existir, Deus já predestinou aqueles que seriam os seus filhos. Isso aconteceu antes do mundo existir, antes de nós nascermos, antes de termos feito qualquer bem ou qualquer mal. Deus já nos predestinou como seus filhos. Mas essa experiência da adoção acontece também na nossa vida presente, na nossa realidade. João 1,12, eu já citei para os irmãos, diz que quando cremos em Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Então há um momento em nossas vidas, há uma experiência que passamos, que é a experiência da conversão, que nos torna filhos de Deus. Veja, todos aqueles que foram predestinados na eternidade, em algum momento da sua vida, irão crer em Jesus como único e suficiente Salvador, irão experimentar a conversão e irão ser chamados filhos de Deus. É impossível que isso não aconteça se você foi assim chamado por Deus desde a eternidade de filho. E a experiência da adoção também é uma experiência que ainda está reservada para o futuro. Veja, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8, 23.
Paulo, falando a respeito do futuro aqui, ele diz assim: e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente a criação, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A adoção ainda será uma bênção experimentada no futuro, na segunda vinda de Cristo, quando teremos o nosso corpo redimido, quando teremos o pecado completamente expulso da nossa realidade, da nossa vida. Então teremos um corpo glorificado e estaremos para sempre na presença de Deus, o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo, do Deus triuno. Então, a adoção, essa doutrina tão bela, que nos mostra essa relação íntima que temos com Deus. Isso foi programado na eternidade, foi experimentado, é experimentado no presente, mas também será experimentado no futuro, quando o Senhor Jesus voltar. Então, isso nos leva a uma próxima pergunta. A minha adoção pode ser anulada? Em outras palavras, é possível deixar de ser filho de Deus? Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 49. Esse texto é belíssimo também. Isaías 49, verso 15. Eu vou ler, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está falando para o seu povo exatamente essas palavras. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais abandonarei os meus filhos. É isso que Deus está dizendo aqui. Esse texto e tantos outros nos levam a compreender que Deus jamais abandonará aqueles que são seus filhos. Ele não é como um pai que abandona. Pense, dificilmente um pai humano abandonaria o seu filho. Nós vemos, por vezes, filhos que produzem grandes tristezas para os pais, sofrimentos, filhos que abandonam os pais. Mas é muito mais difícil ver pais abandonando seus filhos. Veja, se nós humanos, que somos maus, somos pecadores, dificilmente fazemos isso. Imagine o nosso Pai Celestial, que é santo, que é perfeito. Ele jamais abandona os seus filhos. Por isso, a Escritura responde com enfático não. Se você é filho de Deus, não há nada que possa mudar isso. Eu quero pensar com os irmãos algumas aplicações finais aí. Pensar na doutrina na vida. É muito importante entendermos essa relação. Não podemos viver sem doutrina, porque provavelmente pecaremos contra o Senhor. Agora, não podemos viver, ter doutrina sem a prática, sem a vida, porque também estaremos pecando contra o Senhor. Nós precisamos da doutrina e da vida caminhando juntas. Por isso, o que a doutrina da adoção pode gerar de aplicações práticas para nós? Eu pensei em algumas aqui. Obviamente, muitas outras aplicações poderiam ser tiradas. E seria um exercício muito interessante você conversar com alguém da sua família e pensar em outras aplicações práticas dessa doutrina na vida de vocês. Vejamos algumas aqui. A doutrina da adoção nos leva a entender que fazemos parte de uma grande família, a família de Deus. Nós temos um Pai, que é o nosso Deus, nosso Pai Celeste.
nós temos Jesus, que é o nosso irmão, o primogênito, o unigênito de Deus. Nós temos os irmãos da fé, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso de todas as eras da história humana. Todos que creem em Cristo são parte dessa grande família da fé. Mas nós podemos compreender isso também na igreja local. A igreja local é o lugar em que nós podemos ver, é o lugar que nós podemos experimentar essa grande família de todos aqueles que creem em Deus. Por isso, a doutrina da adoção nos leva a amar a igreja local, nos leva a nos envolvermos uns com os outros, a ajudarmos os irmãos, a orarmos uns pelos outros, a resolvermos os conflitos que surgem na família, como na nossa família, na nossa casa. Há sempre problemas, aflições que surgem, conflitos, pessoas que pensam diferente, gente que deixa uma coisa fora do lugar, pessoas que se esquecem de fazer alguma coisa. É natural isso na nossa família. Isso é natural na família da fé também. Por isso precisamos perdoar uns aos outros, precisamos apoiar uns aos outros, amar os irmãos que são a nossa família. E eu diria até que nós deveríamos nos preocupar muito com a família da fé. Muitas vezes temos uma preocupação grande com a nossa família de sangue, mas a família da fé é unida por um sangue muito mais precioso, que é o sangue de Jesus. E deveria nos levar a nos preocupar, a amarmos essa família da fé, muito mais do que nós geralmente amamos. Ainda que isso não signifique que devemos abandonar ou não cuidar das nossas famílias de sangue, precisamos lembrar que temos uma família. E essa família da fé foi conquistada, foi unida pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Então veja, uma aplicação tão prática para nós na igreja local. Devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, nos importar com a igreja. Você tem feito isso, você tem desfrutado dessa grande família da fé. Há crentes que não participam da vida da igreja, não participam da vida familiar. É como aquele adolescente tá que está chateado com os pais, que se tranca no quarto, só aparece nas horas da refeição, come rapidinho e já volta para o quarto, não tem conversa, não tem diálogo, não tem relacionamento. Muitos agem assim na igreja. Vão durante as atividades, saem logo que o pastor termina, não conversam com ninguém, não se importam com ninguém, não vivem a vida familiar que Deus quer que vivamos na igreja local. Então, essa é uma aplicação para nós. Eu pensei também em outra aplicação aqui. A doutrina da adoção nos faz entender que carregamos o nome de Deus, o nome do Pai em nossas vidas. Olha como isso é interessante. Deus nos deu o seu nome e tudo que nós fazemos ou vai glorificar a esse nome, a Deus, ou vai envergonhá-lo. Então, como temos agido na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, no trânsito, tudo isso importa, porque carregamos o nome do nosso Pai. Essa é uma boa aplicação para fazermos sobre essa doutrina. Eu pensei aqui em dois aspectos muito interessantes da doutrina da adoção. Ela consola aqueles que não têm pai, ou que tiveram pais ruins durante a infância e a vida. Porque ainda que você não tenha pai, nunca teve, ou o seu pai já tenha falecido, você não está órfão de pai.
existe um Pai celestial, o nosso Deus, que é o Pai perfeito, santo, bom, que te chama de filho e que te ama e que cuida de ti. Então, essa doutrina da adoção gera muito consolo no nosso coração. Muitas pessoas lidam com a rejeição dos pais, mesmo que você tenha sido ou esteja sendo rejeitado pelo seu pai ou sua mãe. Existe um Deus que, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, vai te receber como filho e vai te amar e cuidar de você. Então isso deve gerar muito consolo nos nossos corações. Mas também deve nos gerar encorajamento. Por quê? Para aqueles que são pais e para aqueles que um dia serão pais, se Deus quiser, como eu, serão pais, né? Essa doutrina deve nos levar ao encorajamento. Por quê? Porque Deus deseja que sejamos pais como Ele é pai. Deus deseja que nós sejamos um modelo de pai, que leve os nossos filhos ao Pai Celestial. Que quando os nossos filhos começarem a ouvir sobre Deus, eles pensem, nossa, Deus é um pai ainda melhor do que o pai que eu tenho. Então, que Deus maravilhoso é esse? Algumas pessoas têm muita dificuldade com a doutrina da paternidade de Deus, porque tiveram pais ruins, pais maus, pais que trouxeram grandes tristezas. Mas essa doutrina da adoção deve nos encorajar a buscar um modelo de paternidade bíblica, um modelo de paternidade que faça bem aos filhos. Pais que amam, que gastam tempo, que investem na vida dos seus filhos, que ensinam as escrituras, que oram pelos seus filhos, que disciplinam os seus filhos quando necessário, em amor, conduzindo os seus filhos a Deus. Então, essa doutrina da adoção deve nos gerar esse encorajamento para sermos pais, como o nosso Deus Pai é o nosso Pai. Então, uma última aplicação que eu desejo fazer nessa aula é: você já pensou em adotar uma criança? A doutrina da adoção deve nos gerar pelo menos uma dúvida em relação a isso. Por quê? Nós, como lemos, éramos estrangeiros e peregrinos, mas Deus nos fez a sua família. Deus nos adotou como seus filhos. E então, nós, por que não pensamos em adotar uma criança como nossa filha, né? Como nosso filho? A adoção é um gesto de amor tão bonito e que nos mostra o que Deus fez e como Deus nos adotou. Eu conheço um pastor que adotou 3 crianças e ele me disse que colocou o nome dele nelas. E elas são chamadas pelo sobrenome dele. Inclusive, são herdeiras dele. Caso ele venha a falecer, elas herdam tudo aquilo que ele tem. Assim como os filhos, os filhos de sangue dele, digamos assim, vão herdar também. Veja a beleza que é a doutrina da adoção. Veja como Deus nos adotou de forma maravilhosa. Penso que os crentes poderiam adotar mais. Quantos casais, por vezes, sofrem muito porque Deus não concedeu filhos? Quem sabe a adoção não seja o caminho que Deus pode direcionar casais assim? Pensem nisso. A adoção é algo maravilhoso. Talvez isso ajude pessoas que foram adotadas, que tiveram essa questão de serem rejeitadas pelos pais originais. Mas se esse é o teu caso, saiba que esses pais te adotaram com muito amor e carinho
Isso demonstra o que Deus fez conosco ao nos adotar também. Então vejam, irmãos, quantas aplicações práticas nós temos a partir dessa doutrina. Muito mais poderia ser dito, mas eu quero deixar para você que está aí na sua casa, pense em algumas aplicações dessa doutrina e de todas as doutrinas que temos visto até aqui e, e busque aplicações práticas para a sua vida, para a vida da sua família a respeito dessas questões. Espero que tenha sido edificante esse tempo e que Deus tenha te abençoado a partir do estudo da Bíblia nessa questão. Vamos orar, encerrando então a nossa aula. Senhor, muito obrigado por esse tempo de exposição bíblica com os irmãos. Muito obrigado porque o Senhor nos adotou como filhos. O Senhor tem uma herança para nós. O Senhor tem nos amado com um amor tão grande e nós podemos te chamar de Pai. Nosso Pai. Abba, Pai. Que privilégio, que graça, que conforto, que consolo, Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Um grande abraço.